Imagine o universo como uma floresta escura, onde cada civilização é um caçador silencioso e armado, prestes a disparar a qualquer sinal de perigo. Essa é a essência da chamada Teoria da Floresta Negra, que oferece uma explicação para o paradoxo de Fermi. Porque mesmo com tantas estrelas e planetas, ainda não ouvimos nenhum sinal claro de vida alienígena. O paradoxo de Fermi é simples e direto. Em 1950, o físico Enrico Fermi observou que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, mas o nosso sistema solar tem apenas 4,6 bilhões. Isso significa que houve tempo e espaço suficiente para outras civilizações surgirem. E talvez evoluírem, e talvez migrarem para outras galáxias. E, no entanto, o que encontramos até agora? Bem, somente o silêncio absoluto. Aonde está todo mundo? Cadê? Só tem a gente aqui? A teoria da Floresta Negra surge como uma resposta, ou pelo menos um tapinha nas costas. A ideia é que civilizações inteligentes, ao alcançarem certas tecnologias, também alcançam consciência de que há perigos entre as estrelas. Outras civilizações podem ser hostis e simplesmente querer acabar, aniquilar outras civilizações menos avançadas. Ou simplesmente pode ter civilizações precatórias e não tão evoluídas, assim como a gente. Em vez de tentar contato, essas civilizações optam por ficar, de bico fechado, escondidas, mantendo-se no escuro como animais furtivos na floresta. Daí vem o nome Floresta Negra. Mostrar a sua posição seria arriscado para tudo, por isso elas eliminam qualquer ruído ou se escondem completamente. Esse conceito ele foi popularizado por Liu Cixin no romance de ficção científica A Floresta Sombria, de 2008. Ele comparou o cosmos como uma floresta noturna, onde cada civilização é um caçador armado, receoso e disposto a atirar primeiro por garantia. A metáfora é bem poderosa. Se houver incerteza sobre as intenções do outro, o mais seguro é considerar todos como possíveis ameaças e agir com agressividade prévia. Astrônomos de verdade, como Sid Stalker, do Instituto do SETI da Califórnia, reconhece a lógica fria e evolutiva dessa postura. Ele ressalta que talvez seja melhor o silêncio total, dominamos mais tranquilo sem chamar a atenção. O conceito ganha força com outros cientistas como Ian Crawford, da Universidade de Londres, que afirma que talvez sejamos capazes até de captar esses sinais, mas eles estão todos escondidos para se protegerem. Mas afinal de contas, quando surgiu essa ideia? O problema já era debatido na época, nos anos 50 e 60 por Frank Drake e Phil Morrison e Giuseppe Cocconi, que elaboraram a famosa equação de Drake, para estimar quantas civilizações comunicantes poderiam existir na Via Láctea. Eles consideraram fatores como taxa de formação de estrelas, probabilidade de vida e de inteligência, estimando que conservadoramente haveria dezenas ou até centenas de milhões de civilizações. Porém, meus queridos, enquanto buscamos sinais no rádio, que são especificamente as frequências de 1420 MHz na linha do hidrogênio neutro, não vemos nada. Apenas silêncio absoluto. Mas foi aí que entrou a hipótese. E se, em vez de estarem mortos, esses sinais não existem porque as civilizações decidiram simplesmente ficar de bico calado e ficarem lá escondidinhas no cantinho delas? E se simplesmente essas civilizações elas não querem aparecer, elas não querem falar, estamos aqui, hein, oi, elas não querem comunicação. Se a autopreservação é prioridade, anunciar sua própria existência é muito doloroso e talvez seja melhor nem existir no radar. Mas se você parar para pensar, se essas civilizações elas tomaram esse tipo de atitude, será que em algum momento elas já tiveram algum tipo de consequência através de outras civilizações? Ou simplesmente elas têm uma consciência tão avançada que elas tomam isso como prioridade? Civilizações tecnológicas encontraram povos menos avançados no passado e muitas vezes subjugamos ou eliminamos elas. Isso a gente tem base pela nossa própria história. A conclusão é que no nível estelar, a ameaça de ser aniquilado por alguém mais poderoso é real. E apesar dos vastos recursos do universo, muitas civilizações podem preferir se ocultar para evitar os riscos. Mas e evidências concretas?
Embora não tenha provas diretas, há eventos bem intrigantes. O mais famoso é o sinal WOW, registrado em 15 de agosto de 1967 pelo radiotelescópio Big Ear. Durante cerca de 72 segundos, captou um sinal 20 vezes mais forte que o ruído normal, exatamente na linha de 1420 MHz. O astrônomo Jeremy Ehrman circulou os dados e escreveu "Uou!" à mão, mas até hoje nenhum sinal repetido foi detectado novamente. E o mistério até hoje permanece sem sabermos de onde veio o sinal, do que se tratava aquele sinal. Esse sinal estimulou vários debates pelo mundo inteiro. Pode ser evidência de contato ou apenas um ruído terrestre refletido. Até hoje não há explicação definitiva, mas ele fortaleceu a noção de que sinais podem partir, serem captados e desaparecer. E se uma civilização quisesse realmente entrar em contato com a gente, ela simplesmente não iria deixar o sinal desaparecer, iria enviar esse sinal novamente. E se essa mesma civilização quer se manter oculta, ela enviaria um sinal único e a se calaria, ou nunca enviaria de verdade, ou talvez pode ter sido até sem querer. A teoria da Floresta Negra, então, nasceu da confluência dessas ideias. O silêncio é estratégia, anunciar-se é arriscado para tudo. Muitos estudos analisam filosoficamente e debates científicos se dedicam a esses dilemas. Há também críticas válidas. Alguns dizem que a teoria assume que todas as civilizações agirão com paranoia mortal, mas isso pode não valer para todas. Pode haver civilizações cooperativas que escolhem se revelar. Outra visão menos sombria, chamada de hipótese do zoológico, imagina que civilizações avançadas nos deixam quietos como um parque natural, observando sem interferir. Esse cenário é mais otimista, contrasta com a visão da floresta escura. Pesquisadores também alertam para limitações práticas. O universo é imenso. Mensagens demoram centenas ou milhares de anos para cruzarem as estrelas e a detecção exige tecnologia de ponta. Pode ser que estejamos olhando nas direções erradas ou com sensibilidades insuficientes, ou simplesmente as civilizações são como nós. Não são evoluídas o suficiente para captar ou enviar mensagens a tantos e tantos anos-luz de distância. Mas nós somos seres humanos e somos insistentes. A teoria da Floresta Negra não é simples ficção. Ela embute racionalidade evolutiva, histórica e tecnológica. O Instituto de Teoria e Computação e o Instituto de Harvard Black Hole examinaram juntamente como civilizações poderiam emergir, sobreviver ou se extinguir antes de se revelarem. Grandes nomes como Avi Loeb da Universidade de Harvard discutem a prudência em anunciar sinais claros e convidar com atenção. Ele investiga fenômenos explicáveis, desde o sinal WOW até os famosos FRBs. Sinalizações curtas e intensas que ainda não têm causas definidas. Alguns grupos encontram padrões estranhos e regimes periódicos como os FRB, que emite por 4 dias e silencia por 12. Algo que intriga e desafia explicações naturais convencionais. Bem, veja por que essa teoria nasceu. Para responder o porquê o silêncio, ela nasceu do encontro da nossa necessidade de explicar o paradoxo da falta de sinais no espectro de rádio, do sinal WOW que veio e sumiu e da lógica evolutiva de evitar ameaças. Tudo isso combinado numa metáfora com raízes no comportamento de nós, seres humanos. E por que ela pode fazer sentido, afinal de contas? Bem, porque se qualquer civilização avançada insiste em se revelar, corre o risco de ser detectada e atacada por outras mais poderosas. O mais simples é adotar o manto do silêncio absoluto. Universos tranquilos não são fruto de inexistência, mas de silêncio. Claro que não é definitiva, mas alguns projetos do MIT, como a Mensagem de Arecibo, em 1974, liderados por Frank Drake e Carl Sagan, apostaram que anunciar-nos era válido, mesmo correndo riscos. Visto como imprudente por quem adota a visão da Floresta Negra, Seth chega a dizer que, em um sistema downiano cósmico, eliminar ameaças antes que se tornem mortais tem valor adaptativo.
Então, a teoria da Floresta Negra continua firme no debate. Ela não prova que estamos sozinhos, apenas que o silêncio pode ser a escolha correta e estratégica, e que talvez estejamos cansados de apontar o microfone para o céu sem considerar que por lá há quem nos ouça e decida não responder. No fim, a Floresta Negra nos desafia que o cosmos pode estar vivo e cheio de visitantes silenciosos, mas assim como um caçador que atravessa a floresta sem respirar, talvez eles passem por nós e nunca revelem a sua presença. O silêncio, então, não seria vazio, seria proteção. Se você gosta de assuntos astronômicos como esse, eu te convido a conhecer aqui o De Olho no Infinito e conferir outros conteúdos que vão estar passando aqui do lado para vocês, beleza? Eu sou a Bia e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter chegado até aqui e ter assistido o conteúdo até o final. Até a próxima!